Na Paraíba, um homem entrou na justiça para anular o casamento. Ele se casou porque a mulher estava grávida e, depois de 10 anos de união, conseguiu anular o matrimônio. Houve uma desconfiança de que a criança não era dele. O homem que mora na Paraíba confirmou a traição por meio de um teste de DNA. Mas ele já estava casado com a mãe do bebê e havia assumido a paternidade. Indignado por ter sido enganado, o rapaz buscou a justiça para anular o casamento, que, segundo ele, só aconteceu porque a moça estava grávida. O homem entrou na justiça em 2009. Na primeira instância, o juiz da Paraíba acatou o pedido de exclusão do nome paterno da certidão de nascimento da criança, mas negou a anulação do casamento, porque, no entendimento do magistrado, ninguém, em pleno século XXI, é obrigado a casar só porque há uma gravidez envolvida. Insatisfeito, o homem recorreu. E agora, 10 anos depois, a segunda instância do Tribunal de Justiça da Paraíba deu ganho de causa ao pedido de anulação do matrimônio. Este advogado explica que o argumento que deu embasamento à decisão diz respeito ao erro essencial quanto à pessoa da mulher, que enganou o marido sobre a paternidade do filho. Tudo vai depender do caso em concreto, porque nas hipóteses estabelecidas pelo próprio Código, existe uma brecha que permite que o próprio julgador teça ali no seu julgamento uma grande carga subjetiva. Então depende muito do que ele entender o que vai ser ali enquadrado ou não nas hipóteses elencadas pelo Código Civil. No Código Civil estão previstas outras situações nas quais é possível anular um casamento. Entre elas, menores de 18 anos que se casam sem autorização dos pais, quando há arrependimento de adolescentes com menos de 16 anos, nos casos de coação, quando há crimes envolvidos antes do matrimônio e até em casos de defeito físico irremediável, que possa colocar em risco a saúde do cônjuge e de seus filhos. O advogado explica que, no caso da anulação, os envolvidos voltam a ter status de solteiro. Mas, se tiverem casado na igreja, terão que entrar com processo no Vaticano para anular o matrimônio na esfera religiosa. Segundo o especialista, o divórcio é um processo bem mais simples e rápido do que a anulação, que é uma questão subjetiva. Hoje em dia, a nossa Constituição Federal retirou qualquer exigência de requisito para que a pessoa possa divorciar. Hoje em dia, o que basta? A vontade de um dos cônjuges para poder se divorciar. Se de um lado casais entram na justiça para anular casamentos fracassados, do outro existem aqueles que buscam oficializar o matrimônio para cumprir requisitos formais. É o caso da Raquel e do Jefferson. Juntos há 18 anos, o casal deu entrada na justiça para converter a união estável em casamento, com data retroativa. Para eles, a formalidade é para facilitar uma possível transferência de moradia para o exterior. Como a gente quer morar fora do país, aí o casamento dá um pouco mais de segurança na questão internacional. É necessário que a gente, para ter mais facilidade, né, estar casado no civil. Bom, e para detalhar o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o professor de Direito Civil, Frederico Viegas. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Frederico, nós vimos aí na reportagem, é uma situação traumática, né? Tanto para quem pede a anulação, tanto para quem recebe esse pedido, né? Mas vamos começar pela diferença entre a anulação do casamento, separação e divórcio. Bom, quando você tem, no próprio desfazimento do casamento, você tem causas que são de nulidade, ou seja, que você volta à situação anterior ao casamento. Você tem formas de anulação que projeta para o futuro. Então, a partir do momento que é decretada a anulação, passa a valer, tá, a dissolução. Você tem o casamento, né, quando duas pessoas resolvem, livre e espontânea vontade, de se casar. E depois, a forma do divórcio, que você anula, né, aquela situação, você extingue a vida em comum e os direitos e deveres dali decorrentes. Bom, a anulação ela é prevista no Código Civil, mas não é tão simples assim. Precisa cumprir algumas exigências. Quais, em linhas gerais? Bom, quando
o Código traz causas de nulidade, tá, que são bem restritas, e causa da possibilidade de anulação, que ditas causas de anulabilidade. Tá? Então, esses casos todos que foram elencados aí na matéria são causas de anulabilidade. Então, você que se casa, tá, e o casamento ele tem seus efeitos durante um certo tempo, anula-se, então a anulação é para o futuro, não para o passado. A anulação pode ser feita a qualquer tempo? O próprio Código estabelece, tá, quais são os prazos. Esses prazos variam de 180 dias a 3 anos. Tá? Porque, por exemplo, o erro essencial de pessoa, como foi o caso da matéria. Tá? Ora, se você passa 3 anos com a pessoa e não sabe o que está acontecendo, me desculpa. Tem então alguma coisa você errada. vai ficar casada com ela. Tá? A questão ali, que é até questionável nos dias de hoje, do problema do defeito físico. Tá? Ora, o defeito, ele é visto antes, né? É mais fácil você ver antes. Tá? Me parece que são situações... Porque hoje a gente não tem mais aquela questão... Eu conheci uma pessoa, eu passei a namorar, eu faço noivado, depois eu caso. Hoje, em 40, 50 dias, as pessoas já estão se casando. Tá? Eu, além de professor, sou registrado civil. Então, a gente pega as pessoas que se conhecem ali, em 30 dias, 20 dias, já estão se casando, já querem, tá, estabelecer uma vida em comum e não conhecem quem é a pessoa. Agora, se esse homem ou essa mulher já tem uma união estável com uma pessoa e se casa com outra, isso é um tópico para provocar a anulação do casamento? É claro que isso é um erro essencial de pessoa. Tá? Se eu me declaro perante qualquer pessoa com quem eu tenho um relacionamento, que eu sou solteiro, que é uma situação distinta de eu dizer que eu tenho uma união estável, tá? E então, se eu amanhã induzo alguém para dizer, olha aqui, ó, efetivamente, tá? Eu sou solteiro, então vamos casar. Casamos, aí de repente aparece a companheira, tá? Então isso pode ser visto como erro essencial de pessoa. O que é importante? Essas relações familiares, tá, todas, a lei, ela trata vamos dizer, ela te dá um estándar, te dá uma base, mas a análise tem que ser vista caso a caso. Não é o que dá para um, pode ser que não sirva para outra pessoa. Casou fora do país, volta para cá, casa de novo. Como é que funciona? Isso é uma questão bastante complexa, porque casou fora do país, perante as leis brasileiras, isso é uma situação, que aí é a mesma coisa que você estiver casado no país. Casou no país perante uma autoridade estrangeira, você tem que pedir, tá, a homologação desse casamento no país. Então, você faz a averbação do casamento e aí ele passa a valer nos 2 lugares. Tá? Os jovens, né? Citou agora que os jovens se casam. Jovens não, pessoas de todas as idades. Todas as idades. Conhecem, se casam ali rapidinho e tal. Falando de menores, os menores podem se arrepender. Nós vimos na reportagem que, dependendo da idade, consegue, mas temos uma peculiaridade, emancipação. Bom, a questão da emancipação, o emancipado, ele passa a ter todos os direitos e obrigações inerentes à pessoa que é dita maior de idade, a partir dos 18 anos. Então, o ato, ele não pratica o ato como menor, ele pratica o ato do casamento como emancipado, como já maior. Tá? Então, você não retroage. Por isso que é bom pensar direitinho antes de dar esse passo do casamento para evitar a anulação, né, doutor Frederico? É claro. Ou então se divorcia depois, tá? Muitíssimo obrigada mais uma Eu que vez pela agradeço. participação do senhor. Eu que Boa agradeço. tarde.